Fala pessoal, tudo bem? Bom, a taxa Selic acabou de subir para 9,25 e por isso que eu resolvi fazer esse vídeo bem curto, bem breve, mas com os principais pontos que eu considero relevantes para você investidor saber, afinal de contas eu estou aqui para poder te ajudar, tá? Tem alguns pontos de atenção que você precisa ter, outros pontos que na minha concepção você precisa se animar, então vamos falar sobre todos esses detalhes. O primeiro ponto é, a renda fixa passa a ficar ainda mais atrativa. Então pensa o seguinte, o Tesouro Selic agora passa a pagar 9,25, os tesouros pré-fixados, que antes estavam pagando 11,70, enfim, provavelmente subam um pouco, então passam a pagar aí em torno de 12, 13%, é uma possibilidade. E aí, juntamente com isso, pensa assim, os títulos de renda fixa, os CDBs oferecidos pelos bancos, por exemplo, eles têm que pagar mais para se tornarem atrativos, porque senão o investidor investe no Tesouro Nacional. Então, é muito provável que você comece a ver títulos pagando talvez 14, 15, 16%. Esse é o ponto. Agora, o que você tem que prestar atenção como investidor? No prazo. Não vai se meter em títulos de 5 anos, 6 anos. Sabe por quê? Porque aqui é Brasil. O Brasil é muito imprevisível, não dá pra gente saber o que vai acontecer lá. Pensa, a gente agora atingiu a casa de 2 dígitos, né, de inflação e estamos atingindo a casa de 2 dígitos aí de taxa Selic. Então, se você fixa uma taxa, por exemplo, de 15% para os próximos 6 anos, você pode estar achando que você está fazendo uma boa escolha. Mas e se por acaso a inflação vai para 20%? Aqui é Brasil, pô. Quando eu era novo, a gente teve hiperinflação. Então, não caia nesse erro. Se você for fixar, fixa um período curto, talvez 1 ano, 2 anos, no máximo ali 2 anos e meio, na minha concepção. Além disso, já começa a ficar muito imprevisível. Outro ponto que já vieram me perguntar caso a taxa Selic subisse e agora se tornou um fato é, os fundos imobiliários, eles vão cair ainda mais? Porque todas as vezes que a taxa Selic sobe, os fundos imobiliários acabam caindo de fato. Só que na minha concepção agora não vai acontecer na mesma proporção. Por quê? Porque pensa assim, ó, quando a taxa Selic estava lá 4,25%, 5%, na cabeça de todos os investidores já um pouco mais experientes, eles já viam claramente que a taxa Selic ia ter que subir bem mais para poder conter a inflação que estava vindo. Então, a possibilidade dos fundos imobiliários serem impactados naquele momento era muito maior. Só que agora, na nossa concepção, e até mesmo por um retorno do Copom, a taxa Selic não vai subir muito mais do que ela já está agora. Ela pode ainda subir um pouco, pode chegar na casa dos 2 dígitos, mas ela não, a gente não tem a expectativa de que a taxa Selic chegue para 15%. Então isso faz naturalmente com que os fundos imobiliários sofram menos, porque já é mais previsível. Até mesmo nessa subida de 9,25, eu já tinha falado há praticamente um mês atrás, porque o Copom já tinha avisado isso. Então eu imagino que não só os fundos imobiliários vão sofrer menos dessa vez, pode até ser que eles caiam um pouco amanhã ou depois, pode ser que isso aconteça, mas eu acho pouco provável que ele caia na mesma proporção que caiu das outras vezes. E a mesma coisa é com a Bolsa de Valores. Então pensa assim, o que tende a cair agora, se cair, são os preços, não os fundamentos. Você tem que olhar para os fundamentos do fundo imobiliário, para os fundamentos das ações, ver se elas continuam sendo as mesmas empresas ou os mesmos fundos imobiliários e talvez tenha aberto uma janela enorme de oportunidade, porque tem um monte de fundo imobiliário e de ações com preços baratos que estão sofrendo numa bolsa de valores que caiu bastante, tem se recuperado nos últimos dias, mas caiu, e os fundos imobiliários ainda mais. Então agora pode ser que você tenha uma ótima oportunidade em mãos. E aí o último ponto que talvez eu acho que vale a pena prestar atenção é o seguinte, como eu falei claramente, a taxa Selic ela tinha uma clareza muito grande que ela tinha que subir muito. E se você vê, um exemplo, nós estamos aqui a 5% e, putz, é muito provável que chegue a 9%. Não faz sentido você fixar uma taxa sabendo que essa taxa vai aumentar ainda mais e você pode fixar ela ainda mais cara. Mas agora, segundo a percepção do mercado, nós estamos chegando perto do topo. Ainda que o Copom tenha feito uma previsão de no ano que vem chegar a 10%, 11%, mas na prática a possibilidade de já começar a controlar a inflação é muito grande. O mercado já está reagindo a isso positivamente falando. Então, digamos que a taxa Selic já está chegando perto do topo. Quando isso está acontecendo, então é muito legal que você comece a prestar atenção na renda fixa e que você comece a ver títulos que você pode sim
comprar, talvez fixar uma taxa ou talvez pegar IPCA mais, porque se amanhã ou depois a taxa começar a cair porque a inflação já está controlada, então você vai ter fixado uma taxa lá em cima, com a taxa começando a cair agora, então você está ganhando mais, ou se você quiser vender, você vai ganhar ainda mais com um fenômeno que a gente chama de marcação a mercado, mas não é a finalidade desse vídeo explicar detalhadamente o que é marcação a mercado, curva de juros. O que você tem que entender é que você tem que ficar atento a quando está chegando perto do topo dessa taxa Selic. E quando estiver chegando perto do topo, começa a ficar atrativo que você pegue parte, presta atenção, parte do seu dinheiro e direcione para a renda fixa. Bom, esses eram os principais recados que eu queria dar, né? Eu acredito que não vai ter grandes mudanças aí nem no mercado de ações, nem nos fundos imobiliários. A taxa Selic começa a ficar levemente mais atrativa, então isso é uma notícia boa para o investidor, ao meu ver, né? Além do fato de ajudar a controlar a inflação no país, que de fato tem que ser controlada, beleza? Bom, então eu espero que você tenha gostado desse vídeo super curto. Se você tiver algum comentário, coloca aqui embaixo, vai ser um prazer poder te ajudar. Estou aqui à disposição. Fique com Deus.